Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Bob, seu professor de informática. Pessoal, vamos dar início aqui às nossas aulas, para o nosso canal. Vamos ver aqui todos os assuntos aí relacionados à informática, que é os assuntos que são cobrados aí na maioria das provas. Vamos fazer aí um curso bastante sólido, muito objetivo, com muitas questões, tá? Para facilitar a tua vida, fazer você acertar aí questões de provas, que esse é o nosso objetivo. Não vamos estudar aqui informática para a prática, para sermos aí técnicos de informática, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é saber como as bancas cobram esse conteúdo, os conteúdos aí da informática, e conseguir acertar questões aí. Vamos estudar as principais bancas, como Sebrasp, Vunesp, FGV, FCC, entre outras, tá? Nossa primeira aula, vamos falar aí de um assunto bastante recorrente em editais de prova, que é segurança da informação. Vamos dividir aqui em algumas aulas para facilitar aí o aprendizado. Vamos ver os princípios ali da segurança da informação, os princípios que regem ali a segurança da informação. Vamos ver os principais aí tipos de malwares, suas características, como é cobrado em prova, quais são os detalhes que precisamos saber aí para ficar aí afiado e conseguir matar questões. Vamos ver ali as principais defesas a esses tipos de malware, principais tipos de ataque, envolvendo ali combinações de ataque com programas maliciosos, certo? E aí também vamos ver aí dentro do conteúdo de segurança da informação um pouco aí também de backup, conceitos, tipos de backup, como é cobrado em prova. Beleza? Então vem para a tela e vamos iniciar aí a nossa aula. Vamos começar aí estudando os princípios da segurança da informação, porque esse assunto é bastante cobrado em prova. E aí, eu trago para vocês os principais princípios aí que são cobrados. São eles: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Aí tem aí o não repúdio e a conformidade, Esses dois últimos aí eu trouxe para você porque são dois que estão sendo bem cobrados aí, recentemente, e também faz parte ali dos princípios. Os principais são os 4 primeiros. E aí não basta só saber quais são os princípios, mas também devemos saber os seus conceitos, e suas características, certo? Então vem aqui para a tela. Vamos começar aqui, com o princípio da confidencialidade. Pessoal, o princípio da confidencialidade diz que, primeiramente, devemos saber que todos esses princípios aí, eles garantem, uma segurança ali, eles melhoram a segurança da informação, ou seja, esses princípios aí estando presente, a sua informação ali estará bem mais protegida, certo? E aí, a confidencialidade, ela tem a ver com só pessoas autorizadas é que poderão acessar aquela informação, certo? Então aqui, a confidencialidade, quando as questões forem te cobrar isso em prova, vai trazer essas características aqui, Só pessoas autorizadas. Deixa eu melhorar isso aqui, E aí eu já vou pedir perdão a vocês, porque minha letra não é das melhores, mas vamos aí, pessoas autorizadas, certo? Ou seja, só pessoas autorizadas ali terão acesso, E aí essa autorização se dá ali por questões de autenticação, um controle maior ali de acesso à informação, beleza? A integridade, ela vai tratar, sobre os arquivos, as informações que trafegam ali dentro da rede. Por exemplo, dizendo que para a integridade estar presente, aqueles arquivos ali não podem ter sofrido alterações, ou seja, têm que estar íntegros, assim como eles foram concebidos, ou criados, certo? Então a integridade vai falar que os arquivos, a informação, vamos tratar isso aqui como informação, A informação não sofreu alterações, certo? Se a integridade está presente, significa que aquela informação ali ela não sofreu alterações. E isso aí é feito aí com protocolos aí de hash.
para comparar, por exemplo, se quando o emissor enviou aquela informação para um remetente, se ela chegou de forma íntegra, né? Para isso é usado aí protocolos de hash, e aí eles fazem esse check através de softwares para dizer que aquela informação está íntegra. Se bateu o check ali, né, bateu todas as características ali do protocolo que está sendo utilizado aí, do protocolo de hash, significa que a informação está íntegra, certo? Não sofreu alterações. A disponibilidade tem a ver com o quê? Com a informação estar disponível 24 horas. Quando esse princípio está presente, garante que aquela informação está disponível sempre que o usuário desejar acessar aquela informação. Então, a informação aqui, ó, a informação deve estar sempre disponível. Tranquilo? Sempre que o usuário desejar acessar aquela informação, essa informação precisa sim estar disponível, né? 24 horas ali para a pessoa poder acessar. Já a autenticidade tem a ver com, ela diz, né, a autenticidade que aquela informação ela é autêntica, ou seja, aquela pessoa que enviou aquela mensagem, né, ou aquela informação realmente é quem diz ser, certo? Para isso aí é utilizado aí, por exemplo, assinaturas digitais, para garantir que aquela pessoa que assinou digitalmente aquele documento, ela está garantindo ali que foi ela que enviou aquela informação, certo? Então a autenticidade vai dizer, né, que a fonte da informação ela é o que? Verdadeira. Vamos colocar aqui, verdadeira. Verdadeira também aí podemos dizer autêntica, certo? E aí, ó, esses dois últimos aí princípios aí que eu trouxe para vocês, que é o não repúdio e a conformidade, tem a ver com o quê? Quando aquela pessoa ali, né, se autentica naquele sistema, né, garante que é ela que está praticando aquela ação, ela não poderá dizer que não foi ela quem realizou aquilo ali, ou seja, o não repúdio, também chamado de irretratabilidade, significa dizer que a pessoa não pode negar a autoria daquela ação. Por exemplo, um banco, quando você efetua ali uma transação e você se autentica ali naquele sistema, né, colocando ali vários fatores de autenticação, como uma senha, uma autenticação ali biométrica, né? E aí a gente estuda essa parte de autenticação de fatores, que pode ser em 1, 2 ou 3 fatores. E aí eu queria puxar esse link aí para explicar isso para você. Quando a gente autentica ali no sistema, né, existe autenticação em 1, 2 ou 3 fatores. Esses fatores podem ser algo que você é, algo que você sabe e algo que você tem. Exemplo, o que seria algo que você é? Uma característica ali, né, biométrica, física. Por exemplo, a impressão digital, a íris do olho ou reconhecimento facial, uma coisa que você é. O segundo fator de autenticação poderia ser o quê? Uma coisa que você sabe. Um exemplo, uma senha numérica ou alfanumérica, né? Envolvendo ali símbolos, outros caracteres ali especiais para conferir uma maior segurança, por exemplo, dificultando um atacante ali desvendar a sua senha através de um ataque de força bruta, né? De tentativa e erro, certo? E um terceiro fator, poderíamos falar ali algo que você tem, como por exemplo um token, né? Que você tem ali para acessar algum banco, né? Se autenticar ali naquele sistema, certo? E aí seria uma coisa que você tem, né? Fisicamente ali, um token é um exemplo. Tranquilo? Já a conformidade, como o nome já diz, vai dizer que as informações precisam estar em conformidade com a legislação. Ou né? E também com normas técnicas. Tranquilo?
Os dois últimos, irretratabilidade, também chamada de não repúdio. Você não pode negar a autoria daquela ação. E a conformidade, aquela ação ali, né, precisa estar em conformidade com a legislação, né, as leis e também as normas técnicas. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos passar aqui. E aí, pessoal, eu pergunto aí para vocês, né? Vocês saberiam diferenciar o hacker de um cracker? Parece simples, mas esse assunto também, às vezes, as bancas cobram esse tipo de conceito. E aí, ó, trago aí para vocês os conceitos. Hacker são usuários avançados que usam seus conhecimentos para a proteção do sistema de informações. Ou seja, pessoas ali, né, autorizadas, normalmente, não são pessoas ali maliciosas, usam aqueles conhecimentos para, por exemplo, encontrar brechas em sistemas, né, para melhorar ali a questão de proteção de algum sistema. Às vezes são contratados ali por uma própria empresa, né, uma corporação, para achar essas brechas e fechar essas brechas, né, impedir com que atacantes achem essas vulnerabilidades. Beleza? Já os crackers são usuários que quebram o sistema de segurança de acesso, burlam os sistemas anticópias e antipiratarias de alguns programas, né? Ou seja, o cracker é aquela pessoa ruim, maliciosa, que normalmente quebra ali, burlam, né, os sistemas ali antipirataria para obter alguma vantagem e aí prejudicar uma pessoa, né, uma empresa, beleza? E aí, pessoal, no conteúdo aí, né, de segurança da informação, a gente precisa conhecer aí uma cartilha que é bastante utilizada pelas bancas para se referenciar, né, cobrar alguns conceitos ali. Elas usam como referência aí a cartilha da CertBR de segurança da informação. Aqui eu trouxe para vocês aí, né, o site, ó, cartilha CertBR, fascículos, aí você pode acessar esse site diretamente aí do seu computador. E aí lá você vai ter vários informes lá, né, sobre segurança da informação. Dentre eles, temos a cartilha aí de códigos maliciosos. Essa cartilha de códigos maliciosos são usadas pelas bancas aí para cobrar os conceitos de cada malware, de cada ameaça. E a gente vai ver isso aí mais na frente um pouco, tá? Aqui na cartilha, ó, códigos maliciosos, CertBR. Eu recomendo você baixar essa cartilha aí, né, dar uma lida, porque os conceitos aí, a maioria são retirados daí dessa cartilha. Tá? E aí, ó, entrando aí, né, no universo aí dos malwares, vamos estudar aí os vírus, tá? Temos aí os vírus, né, e algumas outras ameaças. Vamos iniciar aqui pelo vírus. Então, inicialmente, vamos ver o conceito aí de vírus. Ó, vírus é um malware. O que é malware? Malicious ware, ou seja, programa ali malicioso na tradução. É um algoritmo criado por um cracker, geralmente, né, uma pessoa ali que promove ali ações maliciosas, né, dentro de uma rede, com objetivos prejudiciais aos arquivos e ao próprio computador. E aí, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para que você destaque aí no seu material. Isso aqui, ó, o vírus de computador é dependente de um hospedeiro. Também aí, né, no caso, um arquivo. Só existe um vírus no computador porque existe um arquivo infectado, certo? O vírus ele necessita da ação do usuário. E aí eu quero chamar a tua atenção, porque essas características são importantes. Porque as bancas vão tentar te confundir com os conceitos ali de vírus e de worm. Vai colocar as características de um e dizer que é o outro, para tentar te enganar. Então fica ligado, porque diferentemente do worm, o vírus ele precisa ser executado, ele precisa da ação do usuário. Ele não se replica de forma automática, pois necessita dessa ação, necessita de um arquivo, de um hospedeiro, para poder se replicar. Beleza? Temos aí, ó, alguns tipos de vírus, né? Vírus é um grande gênero ali, né, desse tipo de malware, mas às vezes a banca também cobra alguns tipos de vírus. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns tipos mais cobrados aí em prova, como é o caso do vírus de boot, ó, vírus de boot, vírus de macro, vírus de script, vírus polimórficos,
vírus stealth e vírus time bomb. Aí você me pergunta, por que esses 6? Só existem esses? Não. Existem ali uma diversidade de tipos de vírus, mas esses aí que eu trouxe para você são os mais cobrados aí em prova, são os que já caíram em questões, né, de prova, e aí eu trouxe para você se ligar nessas características, porque se cair novamente você vai conseguir matar aí com uma certa facilidade, certo? E aí você só vai precisar ficar ligado nisso aqui. Quando se tratar ali de um vírus de boot, ele está tratando de um vírus que infecta a inicialização do sistema, né, o carregamento ali do sistema operacional. Por isso que é chamado vírus de boot, vírus de inicialização. Ele afeta a inicialização do sistema operacional, certo? Afeta a inicialização, vírus de boot. Vírus de macro afeta as macros, como por exemplo, os arquivos aí da suíte de aplicativos do Office. Por exemplo, o Excel, o Word, eles têm lá, né, alguns arquivos que são em formato de macro, que são executáveis dentro desses arquivos. E aí, como o vírus ele necessita ser executado, ele pode infectar essas macros que estão presentes ali na suíte de aplicativos do Office. Então, quando as questões forem te cobrar desse vírus, vai geralmente falar que eles afetam ali, né, arquivos da suíte de aplicativos, como o Office, por exemplo, beleza? Então, macro afetam arquivos do tipo, vamos colocar aqui esses dois, né, mais conhecidos aí, Excel, Word, mas não só esses, tá? Pode infectar ali também, por exemplo, da suíte do LibreOffice também, que possui macros, tá? Tranquilo. Vírus de script são vírus que infectam ali a linguagem de programação, como por exemplo Java. Então, falou em vírus de script, são vírus que afetam linguagem de programação. Beleza? Exemplo, né? Vou colocar aqui um exemplo. O JavaScript, por exemplo. E aí, ó, esse nomezinho script aí, você faz essa associação, beleza? Vírus polimórficos são vírus que assumem diversas formas, mudam ali as suas formas para burlar, né, os sistemas ali de proteção, como por exemplo os antivírus. Eles mudam ali as suas assinaturas para dificultar essa detecção, certo? Então, polimórficos, eles mudam as suas assinaturas. Com isso, dificultando a ação do antivírus, porque ele muda a assinatura, então o vírus comum, um sistema antivírus ali comum, né, mais básico, ele não vai conseguir detectar, porque ele está sempre alterando ali as suas assinaturas. Aí você vai precisar de um sistema antivírus aí mais moderno, que trabalha com técnicas, por exemplo, como heurística, técnicas comportamentais, que vai identificar aquele vírus através do comportamento que ele está utilizando ali dentro daquele sistema, certo? Vírus de stealth, aí do inglês, significa ser invisível, né? São vírus ali invisíveis. Então, o vírus de stealth, a principal característica dele ali é ser invisível. Ele vai trabalhar com questões de invisibilidade ali, né? Para prejudicar ali o sistema e fazer com que os sistemas ali antivírus não detectem ele. Eles ficam invisíveis. Vírus stealth. E aí você pode lembrar até do filme, né? Stealth, Ameaça Invisível, que é aquele filme lá, né, do caça americano, que ele fica invisível. E aí você faz essa analogia aí para facilitar, para você lembrar aí na hora da prova. Tranquilo? Já o time bomb, também chamaram de bomba relógio, ou bomba lógica, né? Bomba relógio ou bomba lógica. Pode ser cobrado dessas duas formas. Esse vírus aí, ele tem uma característica bastante interessante. Com o objetivo ali de infectar o maior número de máquinas possíveis, ele geralmente é pré-programado para em determinada data ele entrar em ação, né? Fazendo com que ele consiga ali infectar o número maior de computadores e naquela data que ele foi programado ele executar a ação maliciosa. Por exemplo, teve uma época aí, né, o bug do milênio, que o pessoal chamou, que ia ter um vírus aí que quando rompesse o ano ali, né, chegasse ali no ano novo, meia-noite, ele ia apagar os arquivos de todas as máquinas ali que estavam infectadas aí com esse tipo de vírus. Então, vírus time bomb, também chamado bomba relógio ou bomba lógica,
é um vírus programado para entrar em execução em determinado dia, em determinada hora. Beleza? Nossa próxima ameaça aí, né? Nosso próximo malware aí é o ransomware. É um malware aí muito cobrado em prova. A Sebrasp adora esse tipo de malware aí, cobrar em suas provas, né? A gente vai ver aí questões que traz bastante esse tipo de ameaça aí, muito cobrado. E agora você vai entender qual o conceito, né, de ransomware e saber como ele é cobrado em prova. Então, pessoal, o conceito ransomware é um programa malicioso, né, como todos os outros malwares aí, que infecta computadores, normalmente por meio da propagação de mensagens falsas vindas por e-mail, codificando, e aí ó, você começa a anotar as palavras-chave, codificando todo o conteúdo da máquina, causando um sequestro digital dos dados. Daí o nome, né? Ransom, em inglês, significa resgate. Então, a questão ela vai falar em sequestro de dados, vai falar em resgate, certo? Porque esse mal ele tem uma característica peculiar. Ele sequestra os dados, podendo criptografar os dados ou bloquear simplesmente o teu acesso ao computador. E aí a gente vai ver que existe essa subdivisão aqui, né, do gênero ransomware, que tem duas espécies. O ransomware do tipo Locker e o ransomware do tipo Crypto. Certo? O Crypto, pessoal, como o nome já diz, o que é que ele faz? Ele criptografa. Olha só. Criptografa os dados. Já o Locker, ele bloqueia o acesso ali, né, à máquina, certo? E aí, como é que isso aparece para você? Aparece assim, ó, a telazinha, né, com o bloqueio. Normalmente ele solicita esse resgate em Bitcoin aqui, ó, porque é um tipo de moeda ali digital, não rastreável, dificilmente será rastreado. Normalmente eles te dão tempo para tu fazer esse pagamento desse resgate aqui na tela. E aí, caso você não efetue esse pagamento, os seus dados ali eles serão apagados, né? Eles te ameaçam dessa forma. Se você não efetuar o pagamento, os seus dados ali serão apagados. No caso do cripto, ele criptografa ali os dados. Se você pagar o resgate, ele descriptografa e aí você vai conseguir ter acesso aos seus dados novamente. Já no Locker, ele desbloqueia a tua tela de acesso. E aí, pessoal, a Sebrasp já cobrou isso em prova, perguntando da seguinte forma: uma das formas de você se proteger, né, ou proteger os seus dados ali, de uma ameaça ou de um malware. E aí fica ligado porque às vezes a banca ela é a técnica, né? Por exemplo, a Sebrasp ela chama o ransomware de vírus. E a gente sabe que isso não é verdade porque existe cada um tem suas características ali peculiares, não é a mesma coisa, tá? Mas a banca às vezes ela é a técnica e ela cobra dessa forma e a gente vai entender essa peculiaridade de cada banca para não perder uma questão por causa de questão de entendimento. Então ela pode dizer assim, o vírus do tipo ransomware, e aí você vai marcar que é verdadeiro porque ela adota isso, tá? Uma das formas de você proteger a sua máquina dessa ameaça é fazendo o backup dos seus dados em uma nuvem, por exemplo. A questão era mais ou menos assim. E aí a questão era verdadeira. Por quê? Se você faz o seu backup ali, a gente vai estudar backup, calma. Se você faz os seus backups dos seus dados na nuvem e você é infectado por um ransomware e ele criptografa ali teus dados exigindo um resgate, você pode simplesmente formatar a tua máquina e restaurar aquele backup, ou seja, seus dados estarão ali protegidos, né? Você terá os seus dados de volta. Então essa questão aí ela foi verdadeira. Então se ligue porque às vezes ele junta, né, esse conceito com outro, questão do backup, e aí você vai alinhando aí a informática, ela é um conteúdo que você vai fazendo os links, né, de cada assunto para você conseguir resolver uma questão aí mais contextualizada, que é como as bancas estão cobrando recentemente aí, né, atualmente, questões mais contextualizadas. Tranquilo? Vamos voltar aqui para a tela. Então, pessoal, o ransom é esse tipo de malware aí, né? Ele vai sequestrar teus dados, criptografar, codificar, todas as palavras são usadas pelas bancas, tá? Temos esses dois tipos, o Locker e o Crypto,
E aí, esse conteúdo eu estou trazendo para você é um pouco assim, a mais, né, do que a gente estuda, porque normalmente eles não cobram essa bifurcação, essa diferença entre esses dois, Locker e Crypto, mas não custa nada você saber, né? Quanto mais bagagem você tiver aí, teórica, melhor para você conseguir acertar uma questão, se ele cobrar um pouco mais difícil aí na prova e te diferenciar aí dos outros candidatos, né? Porque, como eu falei aqui, eu falo aí sempre para meus alunos, você não passa no concurso público porque você erra as questões fáceis. Não é porque você erra difíceis. É difíceis, muitas pessoas erram e não vai diferenciar ali, né, o candidato. Mas as questões fáceis você não pode errar. Você tem que acertar as fáceis. E aí uma difícil dessa, assim, se cair mais um pouquinho aprofundado e você tiver o conhecimento, você vai se destacar ali dos outros candidatos, né? Vai passar algumas posições ali à frente. Tranquilo? E aí, ó, pessoal, vamos ver aqui, né, nosso próximo mal aí, que é o Worm. E aí eu quero que você fique atento, porque as bancas elas caem muito em cima de vírus e Worm, porque eles têm características ali peculiares, né? Características ali que você consegue, numa prova ali, ficar em dúvida se está se tratando de um vírus ou se está se tratando de um Worm, que ele tem algumas semelhanças, mas a prova ela te cobra sempre ali as diferenças entre um e outro, tá? Então fica ligado que esse conteúdo é muito importante, tá? Vamos aqui na tela. O Worm é um programa malicioso. Aí olha só, já tem aqui, né, um destaquezinho, ó, independente de hospedeiro, ou seja, o vírus ele depende do hospedeiro, já o Worm não depende de hospedeiro, ele independe de hospedeiro. E que usa a estrutura das redes para se copiar, né, se espalhar de micro em micro, de host em host, computador em computador, degradando a velocidade da comunicação nessa estrutura. E aí, ó, aqui embaixo eu trouxe para você uma observação. As unidades de armazenamento móveis podem ser utilizadas para espalhar o Worm, como por exemplo aí, né, um HD externo, um pendrive, um cartão de memória. Por quê? Porque como o Worm ele não precisa ser executado pelo usuário, ele se propaga de forma automática, basta você conectar, espetar ali um hardware desse, um periférico desse aí no computador que está com o Worm, ele vai se espalhar, ele vai começar a se auto-replicar, né, se multiplicar de forma automática, e essa aí é a diferença dele para o vírus, vai se replicar de forma automática, degradando a velocidade, consumindo recursos da rede, explorando vulnerabilidades. Essas são as palavras-chave para você marcar. Pode marcar o Worm que você vai se dar bem. Quando falar em explorando vulnerabilidades, se replicando de forma automática, causando lentidão nas redes, tá? Você vai marcar o Worm, não vai marcar vírus, beleza? E aí outra característica é que o Worm ele não precisa de um arquivo, de um hospedeiro, porque ele não infecta arquivos. Ele infecta estações de trabalho, certo? Hosts, máquinas, notebooks, computadores, estações de trabalho. Beleza? Vamos aqui para a tela. Então, pessoal, aqui, né, tem a ilustração de um Worm ali, né? Ele se espalhando aqui, ó, de forma automática, de computador em computador. Tranquilo? E aí, ó, nosso próximo mal ali é o cavalo de Troia, também chamado de Trojan. Aí a gente vai terminar aqui essa primeira parte da aula e aí a gente se vê no próximo bloco. Beleza? Um abraço e nos vemos em breve.